Oi, Maurício, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com você. A gente está estreando o canal do Alta Frequência Academy. Ontem eu tive o prazer também de fazer o meu primeiro curso de barra de Axis. A barra de Axis já vinha expandindo a minha vida. Eu estava recebendo Axis de uma profissional incrível que já tinha feito curso com você. E você chegou em Floripa, eu não podia perder a oportunidade de aprender a utilizar essas ferramentas incríveis que expandiram muito as minhas possibilidades e é sobre isso que eu queria conversar com você aqui hoje. Obrigada. Gratidão aí pela honra de estar abrindo, né? Escolho ser pé quente para tudo isso. E a minha chegada aqui em Floripa fez parte de um fluxo muito gostoso de perguntas, onde primeiramente eu vim a Floripa só para alugar um carro e ir a Porto Alegre. E seguindo nas perguntas, eu fui passando por várias cidades e reservei alguns dias. E incrível que a gente criou uma classe numa segunda-feira, Nossa, né? Uma energia gostosa que a gente pôde vivenciar. Gratidão pela sua escolha de avançar em consciência, escolhendo também presentear pessoas, né? E presentear um maridão, cara, super 10 ali que vai poder estar dentro da família, como foi para mim, né? Eu entrei em Access para contribuir com a família. E de repente as coisas foram crescendo, crescendo e crescendo. como o Axis entrou na sua vida? Olha, em 2017, eu fui fazer um curso e a pessoa falou assim: Você não quer fazer também barras de Access, já que você está aqui? Eu saí de Brasília, onde eu resido, até Goiânia. Quando eu recebi a primeira sessão, foi durante o curso. Parece que se abriu assim, como uma lente grande angular que a gente estava conversando. Uhum. Até então eu só olhava para frente e era muito distante. Então quem gosta de fotografia sabe que aquela lente grande angular ela amplia seu horizonte, aumenta seu campo de visão. Eu comecei a enxergar mais possibilidades da onde eu estava e comecei a aplicar na minha filha, na esposa, na mãe. E a coisa foi crescendo e eu tô aqui até hoje, desde 2017. Que legal. E não era sua esposa que já utilizava barras? Eu Já comecei, fazia? não, eu que Você que comecei, eu que começou? Olha que comecei. legal. E fui aplicando, né? Depois de 2 meses, eles começou a perceber as diferenças na escola, dentro de casa. E aí ela foi fazer o curso e foi muito lindo, pois logo depois que ela fez o curso, ela pegou estrada de Brasília a Vitória e foi com as crianças passar umas férias, ela dirigindo na estrada. Até então, tudo era perigoso, tudo era difícil. Eles Uhum. foram recitando o mantra durante a estrada. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Ai, que E foram legal. curtindo essa estrada. Eu fui de avião, encontrei com eles lá, porque eu estava na época trabalhando na Fundação Getúlio Vargas e voltei dirigindo. Mas a experiência dela poder pegar uma estrada que até então se dizia rodovia da morte, serra é perigoso, eles foram Sim. se divertindo Olha que com legal. barreiras baixas, utilizando as ferramentas. Então, foi um início muito gostoso em 2017. Maurício, você trabalhava com engenharia civil, com a parte de projetos, com a parte visual, e você mudou completamente a sua vida através de escolhas. Você escolheu trabalhar com desenvolvimento humano e hoje você é atualizador de possibilidades, você é CF de Axis e você é praticante avançado de sinfonia e vive de uma forma que eu acho interessantíssimo e é o que eu busco para minha vida e é o que eu acredito também, é você vive o material, mas você vive o espiritual também, considerando todas essas possibilidades quânticas que normalmente a maioria dos seres humanos não são assim. Eles não levam em consideração a parte espiritual, a parte do que está acontecendo em outra dimensão, dentro de si mesmo. Só vê o que está acontecendo dentro dessa dimensão material. Questão assim, essa transição de carreira, né? Essa mudança do que seria para a gente o racional, o tangível, o que se mede, né? A previsibilidade que a gente encontra, ou talvez que a gente procure muitas vezes a previsibilidade, né? Sim. A gente chama muitas vezes isso de ordem. Uhum, Então, a congruência entre ordem e caos, que hoje eu estou entre os dois. uhum, Por exemplo, nesse tour que eu estou fazendo aqui pelo sul, né, onde eu fui, foi totalmente caos. E uhum, as coisas foram se criando, eu perguntava direita ou esquerda. Eu estava em Porto Alegre, né, eu aluguei o carro em Floripa para ir a Porto Alegre, que o aeroporto ainda está fechado. uhum, E de lá eu fui fazendo perguntas. uhum, Então, chegou lá, fui dar uma carona para a aluna, eu fui a Vacaria.
Uhum. Cheguei em Vacaria, eu podia ir para a direita, para a Serra, para conhecer lá São Joaquim, que inclusive deu -37 de sensação térmica, Nossa. ou podia ir para a esquerda, para Passo Fundo, expandiu Passo Fundo. Uhum. Passo Fundo teve um atendimento incrível, uma introdução à sinfonia sensacional, classe de derretimento de personalidades. Depois veio expandiu Curitiba, fui bater em Curitiba. Então eu dei uma volta Uhum. totalmente na criação solta, o que me Uhum. trouxe a Florianópolis, que criou nossa classe. Então, essa transição da carreira da ordem completa, da previsibilidade, da engenharia, onde eu trabalhava com AutoCAD, com custos, com, né, essas coisas de Sim, engenheiro, né? sim. E eu comecei a praticar barras lá em 2017, e então o Gary veio ao Brasil. Quando o Gary veio ao Brasil, a gente falou, cara, vamos conhecer o Gary. A primeira vez que o criador da técnica vem ao Brasil, a gente avançou nos outros cursos, conhecemos o Gary, conheci a filha do Gary, a Grace, também com uma classe de corpo. E em 2018 chegou o Dan, com uma classe que é o co-criador. Depois que o Dan chegou, eu olhei para a esposa, falei, cara, vamos dar aula disso? Vamos viver dessa energia gostosa, porque até então, do jeito que tá, não tá tão gostoso, não tá tão leve. A gente conheceu uma coisa, umas pessoas tão legais, é tão expansivo estar com essas pessoas. E a gente fez uma viagem para Charleston, Carolina do Norte, que era uma classe que não tinha chegado ao Brasil ainda, e nos certificamos lá, fomos a Roma e voltamos de Roma como CF, que é que te permite dar umas aulas mais avançadas. Uhum. Então, de 2018 para cá, já são 124 aulas de fundamento, Nossa. né? Praticamente está fazendo aula mais de uma ou duas por mês. E aí essa virou a nossa atividade principal. Não é uma coisa assim que é um hobby. A Sim. gente dedicou, né? Em 2018 eu fui convidado a trabalhar no Access. Então eu faço parte da equipe, do staff. Eu trabalho no Customer Service. Que Eu legal. respondo os e-mails do mundo inteiro em português. Atendo live chat. Então eu consigo lidar com esse trabalho interno, que é uma tremenda contribuição de atender as pessoas e situações específicas. Faço as minhas aulas, tenho minhas aulas online. Então, hoje eu tenho, assim, um pouco de nômade digital. Sim. Aonde eu estiver, eu estou trabalhando. Sim. E o que que mudou essa escolha? Essa escolha de sair de uma vida um tanto quanto estressante da engenharia, eu sei porque eu já trabalhei na engenharia, eu sei o nível de estresse. Essa área da engenharia, ela é bem interessante. Então, sim, minha trajetória para chegar na engenharia começou com química, depois educação física, administração, para chegar na engenharia. Então, a gente tem, assim, um conhecimento geral muito grande, né? Então, eu fui atleta, fui ciclista. Então, pô, fui experimentar educação física. Curto pra caramba, tem tudo a ver com as coisas que eu estou trabalhando. E essa área da engenharia, eu gosto muito de matemática. Então, Uhum. tem muita coisa linda na geometria sagrada, tem muita coisa linda nos sons, muita coisa linda nas energias. E perceber essa energia de uma maneira não tangível, Uhum. manipular a energia, como foi ontem à noite na classe de introdução à sinfonia, né? Que o Uhum. praticante avançado de sinfonia faz uma classe chamada Introdução à Sinfonia, que é uma percepção de energia num nível quântico de dimensões, realidades, uma coisa assim tão louca que só estando lá para perceber, com Sim. pré-requisito barras, né? Então a gente começou a movimentar energias além dessa realidade, manipular energias de uma maneira tão gostosa, perceber que o seu corpo faz parte dessa grande sinfonia, que você é um instrumento de todo esse. Acho que é uma orquestra mesmo, né? Sim. Acho que é uma Sim. orquestra. Se você tem ela micro e ela macro. Então, você é um instrumento importante na sua família, importante no seu trabalho. Eu, por exemplo, várias pessoas que me encontram, ao se aproximar de mim, muitas vezes percebem esse som que não é captado pelo ouvido. E aí que a gente chama de corpo acústico. Uhum. Então, se tornar esse corpo acústico é muito diferente da engenharia. Sim. Muito Sim. diferente da parte tangível dessa realidade, onde tudo tem que ser explicado, provado, pensado, calculado. Uhum. Então, é um acesso ao saber, que quando a gente vai ver, a gente sempre foi isso, só que lutava contra isso. Sim. Achava que isso não tinha possibilidades de Sim. futuro, ou até da parte financeira, né? Então, tem a parte financeira que eu chamo assim. Eu sempre trabalhei bastante, desde os 15 anos. E eu fiz um workshop online chamado assim: Meu nome é Trabalho e o meu sobrenome é Alegria Remunerada. Legal. Olha que gostoso. Sim. Então, ser remunerado com alegria, ter um trabalho prazeroso como é o meu, não tem domingo. Tanto faz. Então, numa segunda-feira eu posso descansar, numa terça-feira não preciso ser domingo para descansar. Sim. Então, como eu estou rodando o Brasil inteiro, cada dia é um dia gostoso, conheço pessoas novas. E o que eu achei incrível do Axis também, essa coisa de
quebrar a forma e a estrutura. Isso é algo que traz muita leveza para viver, para ser, para, sabe, para o julgar, essa coisa do não julgar. O quanto o não julgar te abre possibilidades. Eu percebo muito e a vibração das palavras, né? Quando você falou viver, ele é tão dinâmico. Então, viver e ser são palavras tão gostosas a gente escutar. Então, isso faz parte desse fluxo de energia que nós somos. Quantas barreiras a gente coloca de julgamento para escolher o certo, para calcular o que seria, Sim. tentar adivinhar o resultado do que aquilo vai acontecer. Quantas coisas nós não escolhemos por conta disso. Sim. Então, muitas vezes você sabia que aquilo era leve, expandia para você, mas veio uma vozinha, veio uma invalidação, veio uma dúvida, você não fez. Daqui a pouco, você viu lá e falou: nossa, eu tinha pensado naquilo. Alguém foi lá e fez. Então, às vezes, a mesma ideia chega para muitas pessoas. Às vezes, perceba, quantas vezes você já viu alguma coisa? Nossa, eu tive essa ideia. Tinha pensado nisso. Tinha pensado nisso. Isso já tinha passado Isso já pela minha tinha cabeça. passado pela minha Exatamente. cabeça. E alguém teve a coragem, a disposição de seguir o que é leve, sem esperar um resultado instantâneo. Né? A gente conversou um pouquinho mais cedo ontem na classe, e o que é interessante é se você puder olhar para o seu passado, quantas coisas você já realizou, quantas coisas você pediu que você já tem. Só que talvez não tenha sido da maneira como você queria e no tempo que você queria. Sim. Mas aconteceu. Sim. O Access, ele entrou na minha vida e mudou muito a minha vida. E o que eu percebi é um pouco mais de tranquilidade no sutil, em saber que o sutil ele também está acontecendo, sabe? O sutil ainda, para mim, ainda é um pouco... Eu estou descobrindo essa coisa sutil, sabe? Mas eu vejo que, por exemplo, hoje é o dia da gravação do podcast. Eu tenho 2 horários de gravação do podcast. Só tinha marcado uma pessoa. Eu, dentro do sutil, da tranquilidade, eu pensei, vai dar tudo certo. Relaxa. E eu não fiquei preocupada. E essa é a primeira vez que isso acontece. E o que aconteceu? Deu tudo certo. Veio para mim, né? Muitas coisas chegam para mim enquanto eu converso, né? E veio a palavra assim: o sutil te ampara. Olha que gostoso. Sim. Olha como o corpo arrepia. Sim. O sutil te ampara. Então, Sim. o confiar no que é leve para você, o salto no penhasco, aquele pulo no desconhecido, além da cerquinha de tudo que você conhece. Porque se a gente fica no conhecido, você não vai descobrir receitas novas. Sim. Então, se você é um masterchef, se você tem uma... Como é que você vai descobrir coisas novas se você não avançar? Sim. No experimentar. Sim. Então, a experiência do que é leve para você, o confiar no seu saber, estar amparado pelo sutil, faz parte de incríveis momentos de criação. Sim. Depois que eu tive acesso a conhecimentos onde eu entendi que tudo é informação, então eu comecei a acreditar mais nas informações de tudo, coisas, objetos, pessoas, situações, e acreditar que vai vir o que eu ainda não sei, vai vir, está vindo, vai clarear, vai aparecer. Quando eu quis trazer aqui o Access para as pessoas, é para dar a possibilidade das pessoas utilizarem essa ferramenta para poder visualizar as possibilidades. Que hoje o que limita as pessoas, você falou muito bem, é que eu falei aqui com você sobre a questão do ponto de vista. Quando você tem um ponto de vista, você fica limitado ao que você vê. Você quer a previsibilidade. Exatamente, a previsibilidade e as possibilidades que você tem estão só ali naquele seu ponto de vista. E você julga, e você tem as suas crenças, então você fica preso àquele universo e você só vai receber mais do mesmo. Olha, me veio outra palavra para dizer para vocês. A previsibilidade é o caminho da vaca. É o caminho do conforto. É a certeza de que ali eu vou passar e que ali não vai acontecer nada comigo. Só que se você escolhe o caos, você vai quebrar o mato. Pode trazer um desconforto, um novo caminho para novas experiências. Então, talvez você consiga encontrar novos caminhos com um pouquinho de desconforto. Né? O fácil é diferente da facilidade.
Eu não posso prometer para a pessoa que acesso à consciência é fácil. A gente pode pedir facilidade, porque muitas vezes, né, hoje eu trabalhei 8 da manhã, estou com um programa bem interessante online e foi desconfortável. Então, às vezes é um estilo de desconforto para a gente mexer no que estava quieto, né? Trazer, por exemplo, amanhã a gente vai falar sobre escola. Quanto que a gente se trancou na escola? Quanto bullying, que hoje é bullying, na época era brincadeira sem graça, fazem parte de certas situações que hoje são responsáveis pelo seu corpo, por a maneira de você se expressar. Então, a gente vai mexer naquele cantinho escuro que estava ali, que você deixou quieto. Então, pode não ser fácil mexer nesses espaços, mas nós somos treinados para te trazer possibilidades de lidar com aquilo que é escuro, para que você possa se empoderar de escolher diferente. Eu costumo dizer que não tem desescolher, tem novas escolhas. Então, que novas escolhas são criadas a partir das possibilidades de você abrir sua lente grande angular e enxergar o que você não via antes. Como seria você poder seguir o que é leve para você e dar um passo ao desconhecido, acreditando que dessa vez, seguindo o que é leve, vai ter um presente. Só que esse presente pode vir em papel de pão. E muitas vezes veio. E às vezes a gente recusa o presente porque não tem embalagem bonita. Então, nós trouxemos questões assim em classe, a gente sempre comenta, né? Às vezes um pneu furou. Qual o presente nesse pneu furado? Às vezes você machucou o dedinho, foi no hospital. Então, você recebe machucado no dedinho, pneu furado. Muitas vezes é um livramento. Muitas vezes é um espaço diferente que você colocou e você fala, olha que interessante, o que tem aqui para mim? Né? Hoje nós tivemos um horário alterado. Nossa, eu passei na farmácia, dei uma volta, fiz hora, minhas coisas, e eu vou levando. Antes de ter a ferramenta do Access, me dava a tela azul, aquela que trava o computador, aquele do GPS, recalculando. Qualquer coisa que fugisse da minha rotina, eu tinha que recalcular e aquilo era tremendamente desconfortável para mim. Sim. Hoje eu faço perguntas. Se eu escolher isso, como será? E tem uma palavra mágica. Se for pesado, eu digo hoje não. Então, certas coisas não são mais abusivas para mim. Então, se a pessoa me coloca numa questão, eu tenho o meu riscado. Passou do meu riscado, eu falo, é leve? Não, olha, hoje não. Temos outras possibilidades. Por exemplo, a gente poderia estar encaixando nossa participação aqui e o tempo todo foi leve. Leve é a escolha que eu faço. Sim. E o Access, ele tem várias ferramentas que tratam a forma como você recebe todos os acontecimentos. E é engraçado, eu senti que sempre com muito cuidado para não te deixar com mau humor. Assim, ele está sempre elevando o seu humor, com otimismo quântico, que eu estava chamando isso, né? E eu percebo que o humor é algo que transforma a sua realidade também, né? O humor é uma frequência, né? A alegria é uma frequência e a gente pode ver que com certeza uma boa gargalhada, uma boa risada quebra alguma coisa que estava densa. Então, nas classes que a gente participa com o Gary, com o Dan, né, o criador e o co-criador, as pessoas vêm ao microfone e trazem, como eles chamam de novela mexicana. A primeira coisa que ele faz é uma piada. Ele desconstrói aquele peso com uma piada, com toda educação, não está desfazendo da pessoa. A pessoa já baixa as barreiras e aí ele consegue entrar com as perguntas. E com as perguntas vão empoderando a pessoa, daqui a pouco ela, por ela mesma, se toca daquilo e começa a ter novas escolhas. Então, essa parte do humor, da diversão, da alegria, é muito interessante. Sim. Porque ela é natural, ela vem de dentro. Então, você está num trânsito, alguém te fechou. Você leva aquilo numa boa, e para frente fica tudo bem. Essa luta contra, a gente não recomenda. Sim. Então, a gente não veio aqui lutar contra ninguém. Mas não quer dizer que eu fique parado. O Gary recomenda que a gente lute, mas lute por possibilidades. É engajamento com o seu futuro. Então, quando eu falo sobre escolhas, a gente comentou, né? A escolha cria. E eu falei muito sobre escolhas interessantes, escolhas que você não julga. Só que às vezes você faz uma escolha para uma criação e imediatamente você coloca o mas. Eu escolho. Aí vem na cabecinha, mas eu não dou conta, mas não sei o quê. E eu convido vocês a fazer uma escolha e. Escolho E, entro em ação. Escolho E, eu faço engajamento. Escolho e saio da cadeira. Escolho E e dou um passo no que é leve para mim. Sim. Como a gente está falando aqui, você aumenta as suas possibilidades, então você começa a acessar novas realidades que você nem imaginava, só com perguntas. Aí, digamos, acontece algo
que nesse momento eu acho que foi muito ruim para mim. Perdi a chave do carro e a chave reserva sumiu também. E aí, nesse mesmo momento, seguindo o Axis, as ferramentas de Axis, como pode melhorar? Como pode melhorar? Como pode O melhorar? que mais é possível aqui O que eu que não mais é considerei, possível? que possibilidades eu tenho aqui que eu não considerei. De repente você fala, opa, e se eu pedisse um Uber? Exatamente. Nossa, realmente lá é difícil de estacionar. Acho que hoje eu vou de Uber. Pede um Uber e vai. Aquela história que você contou da Da batata, batata. essa batata ficou assim na minha mente, batata, É batata. as brincadeiras que a gente faz. Eu costumo dizer que eu desenho de canetinha colorida, né? Aquele estojo de 24 cores, 36 cores. Então, Uhum, muitas vezes eu faço exemplos, né? Parábolas, sim, maneiras simples de explicar para as sim. pessoas, né? E essa da batata é interessante que você estava lá fazendo seu almoço e sua feijoada ficou salgada. Muitas pessoas entram em desespero, os convidados chegando, que mais? Cadê agora? O que eu faço? E entra em pânico, entra num congelamento. Aí já começa um tratar o outro mal dentro de casa. Já estressou, já né? estressou. E aí, se você vai para a ferramenta, você pensa, mas o que mais é possível que eu não considerei? Que outras possibilidades eu tenho aqui? A gente pede, o universo me presenteia, me mostra algo diferente, e aí você acessa o saber. De repente vem aquela lembrança da vovó falando, põe batata que tira o sal. Aí você olha para o lado, tem uma cesta de batatas do seu lado. Você tem a solução do seu problema ali do seu lado. Uhum, E aí eu comentei isso com uma aluna, a aluna falou, não, põe limão que também funciona. Eu sim. falei, opa, olha, Essa eu não sabia também. mais uma possibilidade. Então, se você está passando por uma situação interessante, está escutando a gente aqui agora, a sua feijoada está salgada, sua vida não está legal, sua saúde não está boa, sua parte financeira não está funcionando como você gostaria que funcionasse, cadê a sua batata? E conversando assim numa classe em Campinas, como essas ideias vêm na minha cabeça, essas imagens vêm na minha cabeça, eu falei, por exemplo, você está lá e lembra que o vovô tinha uma coleção de selos e que ele tinha um selo olho de boi. Uhum. E você estava precisando de dinheiro. Daqui a pouco a aluna regala o olho desse tamanho. Meu avô tinha uma coleção de selos. Ele tinha um olho de boi. Ai, meu Deus. Então, é muito bacana como a gente acessa esse campo das pessoas. Então, não foi à toa que eu falei. Sim, A sim. energia estava lá, a batata estava ali, a batata está assando. E você não está percebendo que você pode ter na gaveta algo tão próximo. Só que às vezes essa gaveta, esse selo olho de boi, essa coisa valiosa que você está olhando, está dentro de você. O que você diria para as pessoas que não acessam esse poder que é a pergunta, essa troca com o universo, não acessa essas possibilidades, não acessa o seu interior para trazer, não acredita que tenha as respostas e procure respostas em qualquer outro? O que você diria? Eu peço que ela tenha paciência com ela mesma. Eu convido as pessoas e meus alunos agora. Apareceu uma coisa linda. Nós estivemos no Rio de Janeiro e a aluna, né, no intervalo, eu fui conversar com ela. Eu falei assim para ela: se você escolher agora mudar a sua vida completamente em 5 anos, você começaria agora? Ela falou: escolho. Aí ficou nessa. Então ela escolheu mudar a vida e deu 5 anos de prazo. Falei, sem correria. Nesses 5 anos muita coisa aconteceu e ela me liga. Uau, eu tenho que falar um negócio pra você. Eu tô mudando pra Nova York. Meu marido foi convidado pra trabalhar na ONU. Minha vida tá mudando completamente. As coisas estão. Ai, olha, são apenas 4 anos. Tem mais um para aquilo que a gente combinou. Não é que agora ela tá convidando a Cíntia para ir para Nova York dar uma aula. Já Olha se que legal. estabeleceu lá com terapia, com práticas, né? Ela trabalha com a parte de yoga. Então é uma coisa linda é ver os alunos indo em frente, não necessariamente na semana seguinte. Então, são sementes de consciência. Sim. Então, o que eu posso dizer para você? Plante sua semente diariamente. Todos os dias cultive, regue. Um dia você vai receber isso. Você já está recebendo um monte de coisa bacana que você plantou lá atrás. É uma questão de você regar, cultivar, manter em consciência. Então, hoje, eu estou tendo um cuidado tremendo. Meu filho está viajando comigo. Que presentão. Meu filho está andando de moto comigo, meu filho está indo para a estrada comigo. Então, eu estou recebendo hoje coisas tão gostosas, tantos prazeres gostosos de estar com ele numa road trip, né? Que ele falou, road trip com o papai. Pô, esse maneiro, assim, estou adorando estar com ele, conhecendo o meu trabalho, sabendo como é a minha vida, meu viver, da onde eu não estava em casa enquanto ele era adolescente. Então, para muitos nessa realidade, eu posso ter sido um pai ausente. E ok, mas tudo que eu fiz foi na base da pergunta.
E todos os momentos que eu estive com ele, quando eu estava com ele, eu estava levando na escola, estava na festa da escola. Todo momento eu tive presente. E na minha presença, muitas vezes, foi muito maior do que de muitos pais que estão pegando no celular, mal param em casa. Então, Sim, a presença com meu filho, com a minha filha, com a esposa, no momento que eu estou com eles, eu estou totalmente pleno. É sem celular, totalmente presente. Então, é qualidade de presença que importa. E aí, às vezes, enquanto você convida. Quer vir comigo? Bora. Então ele já foi para Fortaleza, agora vai viajar com a mãe para Nova York, ele vai junto com ela. Então, sim, muito gostoso poder ter isso dentro de casa, né? sim, Cíntia, sim. acho que vai fazer também o podcast com você aqui, então Vai. já já vocês vão conhecer a Loura aí, vocês vão achar, vão Sim, se divertir estou bastante. doida para estar com ela. Para as pessoas poderem entender melhor, a gente falou sobre Axis, sobre possibilidades, sobre as ferramentas do Axis. Mas qual que é o propósito principal do Axis? Isso está na página 5 do Manual de Barras, página 6 do Manual de Fundamento. O propósito de Axis não é brigar com essa realidade, não é lutar com essa realidade. O propósito de Axis não é ir contra ninguém. O propósito de Axis é criar um mundo diferente para você. E no finalzinho ele fala, ser feliz e ficar lá. Então, a partir do momento que você começa a ter uma realidade diferente para você, independente da sua família, independente dos seus colegas, você passa a ser uma inspiração, às vezes, para eles. Não que você deseje isso, mas eles começam a olhar e falar, mas aquele cara ali, ele era um empresário. Aquele cara ali ficava atrás de um balcão. Aquele cara ali, ele ralava na engenharia, ficava no computador até madrugada. Nossa, que interessante, ele escolheu mudar de vida completamente. Sim. Eu tenho alguns clientes que também escolheram isso nessa transição de carreira. Tem o Bruno. Bruno, pô, que coisa bacana, um arquiteto que escolheu diferente, tá mexendo com internet. E, cara, ele deu um boom na vida dele com isso, sabe? Então, é muito gostoso ver pessoas que também estão escolhendo sair desse espaço da previsibilidade, da contração, do certinho, poder viver um pouquinho desse caos generativo que é a expansão das escolhas do que é leve para você. Siga mais o seu saber. Isso funciona. E uma classe de barras, você acessou todas as ferramentas que criaram as seguintes. A partir do que ele te apresentou e a parte teórica da classe de barras de Axis é linda. Sim. E dali você vai abrir para novas classes, novas possibilidades. Não que você precise, mas que você possa Eu escolher. escolho. Escolha. Os Exatamente. livros estão à disposição na Amazon, Sim. R$ 24,99. Eu faço o Clube do Livro gratuito. Tenho conteúdo no Facebook gratuito no meu grupo. Então, é acessível a consciência. É a disposição de você ter a vontade de aumentar suas capacidades e habilidades. Sim, sim. Maurício, muito obrigada por você estar aqui, por a gente conversar hoje. Eu me conectei bastante com a história do Gary, que estava numa situação de vida do ganha, perde tudo, ganha, perde tudo, ganha, perde tudo, que é uma história parecida com a de milhares de pessoas que estão tentando, de várias formas, ganham, perdem tudo, de que existe a possibilidade de você viver na felicidade. Existe a possibilidade de você estar prosperando sempre. Basta você escolher prosperar sempre. O que é interessante falar sobre isso e visualiza que é a questão do ponto de vista. Você pode estar achando que está voltando para o mesmo lugar, porque aquilo é um círculo. Mas seria que você não está olhando só de uma maneira? Se você olhasse um pouquinho de lado, será que isso não é uma espiral? Será que você voltou para o mesmo lugar? Ou você não está reconhecendo que você cresceu com aquilo que aconteceu? Quando você começa a reconhecer que houve um aprendizado, que não é o mesmo lugar. Pode ser o mesmo lugar financeiramente, mas você adquiriu habilidades, experiências. Começa a olhar para isso como uma espiral. Sim. Começa a olhar para isso como experiências interessantes, escolhas interessantes. E começa a seguir daqui para frente, a partir de hoje, novas escolhas. Então eu digo assim, eu não errei, eu não acertei, eu experimentei. Que novas escolhas eu tenho hoje, que vão ser criativas, generativas, para mudar tudo isso. Se você perceber que é uma classe de barras de Axis, seja bem-vindo. Tem incríveis facilitadores pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Se não, você compra um livro de R$ 24,99, As 10 Chaves para a Liberdade Total. Depois eu passo alguns links para você compartilhar com o pessoal. Tem livros incríveis que você ali, o corpo certo para você. Esses aí a gente faz clubes do livro, conversa junto com vocês. Nesse momento, estou fazendo as 10 chaves. Hoje tem as 10 chaves. Vamos mexer com a chave número 5. São 10 ferramentas para você usar no seu dia a dia. E é um caminho muito gostoso. Eu convido vocês. Eu escolhi diferente. O que você escolhe? Obrigada, Maurício. Muito bom ter você aqui. Obrigado. Gratidão. Gratidão.
Tchau, tchau.